Olá a todos, bem-vindos de volta. Como podem ver, não sou o único me recuperando. O mercado de ações se recuperou um pouco do que aconteceu na terça-feira. Podemos ver muitos nomes em alta. O nome mais surpreendente, na verdade, nem é tão inesperado, pois já discutimos isso antes ao analisar os nomes em destaque. Hoje o Intel subiu 112%, Micron 7, MD8, BABA 4 e New Holdings 3. Eu vi um anúncio de parceria entre a NIO e a Mercedes. A equipe de F1 bem empolgante. Mercado Livre subiu 2%, United Health está em alta, Shift 4 subiu 43%. O mesmo vale para a Marvel, Nvidia em alta, Google, Pagaia, Meta, Uber e PayPal subindo 2% enquanto gravo este vídeo. Então acho que não foi uma semana tão ruim afinal. Falei ontem sobre os resultados da Netflix, comprei mais hoje e esqueci de mencionar isso. Claro, eles não vão mais recomprar ações por causa da aquisição da Warner Bros. Agora no vídeo de hoje, vamos focar no pássaro morto. Duolingo, como você pode ver, caiu 727% desde o seu pico no início do ano passado. Vamos discutir os cenários otimista e pessimista do Duolingo. A 147,8 dólares e cerca de 6,9 bilhões de dólares em valor de mercado. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, eu realmente agradeceria, especialmente o sino de notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Nesta temporada empolgante de resultados, se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição. Comentários sobre as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse Fulcrum Couch Investor. Obrigado. Então, Duolingo, acho que é justo dizer que Duolingo é uma empresa muito lucrativa. Por outro lado, isso não surpreende, já que não precisam investir bilhões em capex para crescer. Não, esse não é o caso, e é por isso que as margens são bem boas agora em relação à avaliação. Você pode ver a grande diferença aqui. Últimos 12 meses, PE 187 vezes, forward 511 vezes, vou explicar o porquê. E só para avisar aqui, a margem líquida de 40% tem relação com isso, como verá. Tudo isso é resultado da Fiscal.ai, parceira do canal. Confira o link na descrição ou no comentário fixado e ganhe 15% de desconto. Também houve uma grande redução no preço da assinatura de nível mais alto que antes era empresarial. Agora custa bem menos que 199 dólares. Você ainda pode testar o Fiscal Pro grátis por 2 semanas. Se você é novo, use o link e confira. Tudo aqui funciona graças a essa plataforma. O que temos aqui? Temos uma margem operacional nos últimos 12 meses de 11% que vem melhorando, então isso é ótimo. A 368% tem se mantido estável por um tempo, mas ainda assim é muito boa na minha opinião. A margem de lucro bruto caiu de 73% para 72%, o que parece dramático, mas a queda é pequena. Ok, é uma diferença de um ponto, mas não é tão dramática quanto foi mostrada aqui. Vemos que, com a margem de lucro líquida, há um salto claro nos 40% observados anteriormente. O que está acontecendo aqui? Bem, você pode ver claramente que, se formos olhar os números trimestrais, você verá que isso foi um impacto positivo pontual. Por isso, a margem líquida de 1.075% impacta o indicador dos últimos 12 meses. Se normalizássemos, ficaria entre 15% e 17%. Por fim, tem o caixa das atividades operacionais. Você pode ver claramente que ele sobe e vai para a direita até 3.639 milhões de dólares. Agora, analisando a receita, o fluxo de caixa livre e o valor de mercado da empresa. Então, o que podemos ver aqui nos últimos 5 anos é que a receita aumentou em 496%. Vemos que o fluxo de caixa livre aumentou em 2.373%, mas também vemos que o valor de mercado aumentou em 274%. Mas se olharmos para quando atingiu o pico, foi mais ou menos aqui, em 4 bilhões de dólares. Depois caiu até o que temos agora, cerca de 6,9 bilhões de dólares, mais ou menos. Mas geralmente quando isso acontece é porque as margens estão caindo. Pode haver queda na receita ou no fluxo de caixa livre, por exemplo. Mas vemos isso aqui. Queda na receita? Não vemos. A receita continua subindo e indo para a direita, e o mesmo pode ser dito aqui sobre o fluxo de caixa livre. Por que isso aconteceu? Como passamos de 4 para quase 7 bilhões de dólares em valor de mercado?
Para responder a isso, vamos começar aqui a discussão entre otimistas e pessimistas. Eu, é claro, sou acionista da Duolingo. Como disse, meu erro foi investir de forma agressiva. Não falo isso apenas com o benefício do retrospecto. Já dizia isso quando as ações estavam mais altas, mas não aumentei minha posição, o que ajudou a limitar prejuízos. Posso aumentar minha posição após a próxima divulgação de resultados. Os preliminares não bastam e faltam informações. Agora para mim, touro ou urso? Escreva nos comentários sua opinião sobre os cenários otimista e pessimista. Sei que muitos não veem motivo para investir na Duolingo. Tudo bem se você não entende ou não quer investir. Essa é a beleza de investir, você não precisa investir de qualquer forma. O cenário otimista agora, eu diria, é está mais barato do que antes, o negócio é muito lucrativo, ainda está crescendo rápido, e a IA é um vento a favor. Eu vou explicar em um instante. O cenário pessimista é que não está tão barato, o crescimento está desacelerando. A IA é um vento contrário, pessoas preguiçosas e está fácil demais. Então vamos começar pelo número 1 aqui. Está menos caro do que antes, eu queria escrever que está mais barato do que antes, mas não, está menos caro do que antes. Não estamos negociando aqui com um PL futuro na casa dos baixos 2 dígitos ou algo assim. Embora, considerando o fluxo de caixa livre, definitivamente está no lado mais barato das coisas. Especialmente se compararmos com outras empresas de software, que geralmente negociavam com prêmio. O negócio é muito lucrativo. Não preciso explicar isso, mas acabamos de ver que ainda está crescendo rápido. Vou te mostrar. E a IA é um vento favorável. Eu realmente acho que a IA é um vento favorável para um negócio como esse. Isso permite que se movam e testem coisas muito mais rápido do que antes. O que me leva ao argumento pessimista. Não é tão barato assim. Expliquei que o crescimento está desacelerando. Ainda é rápido, mas as taxas estão caindo. Alguns dirão que a IA é um obstáculo, outros vão afirmar que qualquer um usando Claude, Gemini ou ChatGPT pode copiar o Duolingo. Ok, para essas pessoas eu pergunto, se isso é verdade, por que não fazem isso hoje? Por que você não está criando um aplicativo que poderia potencialmente gerar $1 bilhão em receita? Por que você não está fazendo isso? Eu acho que quando você começar a construir, vai entender que fazer uma cópia do Duolingo não é tão fácil quanto parece. Para mim, esse é o cenário pessimista. Pessoas preguiçosas vão para Netflix, TikTok, Instagram, YouTube, mas não é preciso ser preguiçoso para usar isso, certo? Ficar rolando a tela sem parar, mas tentar aprender algo novo, como um idioma, matemática ou xadrez. Bem, se cada vez mais pessoas ficarem preguiçosas, então quem vai usar um aplicativo para realmente se esforçar? Acho que é um pouco exagerado, mas é um motivo. Eu acho que o último é fácil demais. Dizem que perder no Duolingo não ajuda. É fácil demais e não se aprende um idioma assim. Sobre isso, digo que você provavelmente está certo ao afirmar que muitas lições do Duolingo são fáceis e repetitivas. E em alguns casos não é realmente um exemplo do mundo real de como você vai ter conversas. Voltando ao lado otimista, é com a IA. Eu realmente acho que eles podem iterar e talvez criar uma versão mais adulta do aplicativo. Vi muitas pessoas dizendo isso. Uso o Duolingo há um tempo. Eu consigo falar um pouco, mas depois de um tempo fica bem fácil. Se olharmos para o crescimento esperado da receita da empresa no ano fiscal de 25, ainda é esperado que cresça cerca de 378%. Como pode ver, no ano fiscal de 26 há uma queda grande, 226% e depois 195%. Ainda cresce rápido, mas as taxas de crescimento caem rapidamente. Eles explicaram isso no último relatório de resultados, por isso as ações caíram muito. É porque eles querem focar mais no Duolingo principal, ou seja, na forma como ensinam as coisas, na maneira de aumentar o número de usuários, e não necessariamente em monetizá-los o mais rápido possível. Wall Street ouve isso e as ações caem imediatamente. Se olharmos para o fluxo de caixa livre na verdade deve crescer mais rápido do que a receita. Atualmente espera-se 397% no ano fiscal de 25, 297% em 26 e 278% em 27 ainda excelente. Eu concordo. Vamos aguardar. Após os resultados e desempenho dos lucros, acredito que os analistas revisarão suas estimativas para este e o próximo ano. Agora vamos analisar o negócio.
Observando, vemos que a receita de publicidade tem crescido rapidamente. No último trimestre, aumentou 5,9% e chegou a 21 milhões. Você pode ser usuário gratuito ou assinante, como mostrado aqui com o assinante para ter assinaturas. E as assinaturas também estão crescendo rapidamente, com um crescimento de 456% ano após ano, ainda crescendo muito rápido. A penetração das assinaturas pagas também aumentou nos últimos anos. Estamos aqui em 8,5%. Se isso puder crescer para perto de 10% nos próximos, digamos, um ano, talvez um ano e meio, isso também é muito bom. Agora vem, digamos, os problemas. Observando os usuários ativos mensais, vemos que continuam crescendo, mas com taxas menores. No último trimestre, o crescimento foi de 196% em relação ao ano anterior. No trimestre anterior, 238%. E antes disso, 334%. No início de 2025, eles fizeram uma grande campanha nas redes sociais, Pássaro Morto, Duolingo Morto, que foi um sucesso. Isso só acelerou o crescimento por um trimestre. Esses são os usuários ativos mensais. Vamos olhar para os usuários ativos diários, 505 milhões. Isso ainda está crescendo bem rápido, 357%, e sabemos disso para este trimestre. Com base nos resultados preliminares, as taxas de crescimento estão em torno de 30%, então provavelmente uma desaceleração contínua, mas ainda está crescendo perto de 30%. E olha, ainda vai ser o quê? 52, agora 525 ou mais milhões de usuários ativos diários, isso não é nada mal. E se olharmos para a porcentagem de usuários ativos mensais em relação aos diários, vemos aqui que 373% dos mensais também são usuários ativos diários. E isso aumentou com o tempo, o que me leva, claro, aos assinantes pagos. Já vimos antes a penetração de 85%. Se olharmos para os assinantes pagos, estamos em 115 milhões. Isso cresceu 337% ano a ano, mas as taxas de crescimento estão caindo. Ao analisarmos novamente, vemos receita e fluxo de caixa livre subindo, mas o valor de mercado caiu 72%. A resposta não é que o negócio está se deteriorando, foi outra coisa. O negócio era bem caro naquela época, valendo 24 bilhões de dólares, e ele não está crescendo tão rápido quanto antes, então não merece o mesmo múltiplo de antes. Também estamos entrando na fase em que querem focar mais no negócio principal. Garantir que os usuários gostem do produto e que a base continue crescendo, o que na minha opinião não é uma estratégia ruim. Especialmente se a conversão deles de gratuito para pago permanecer em torno de 85% por enquanto e depois continuar aumentando. Porque claramente a monetização está funcionando e também se você é um usuário gratuito, eles podem ganhar dinheiro com você através do nível de suporte por anúncios. Por fim, as reservas no último trimestre cresceram 333%. E sabemos pelos resultados preliminares que as reservas vão ficar em linha ou um pouco acima da própria orientação deles, o que eu considero positivo. Última coisa, aqui vimos essa postagem do CEO no LinkedIn. Ele disse o seguinte: em 2026 vamos focar no seguinte, tornar a versão gratuita do Duolingo a melhor que já existiu. É assim que crescemos. Um bom produto gratuito gera indicações e assinaturas, e o modelo freemium permite conversões pagas ao longo do tempo. Enquanto continuamos apoiando nossa missão de melhorar a estrutura de todos os cursos, agora conseguimos gerar conteúdo 5 vezes mais rápido do que antes. Até meados de 2026, haverá conteúdo até a pontuação 130 do Duolingo para a maioria dos idiomas. A IA, na minha opinião, é um apoio, não um obstáculo. Traz mais recursos sociais. Aprender um idioma é um trabalho difícil, ter pessoas para fazer isso junto torna mais fácil, mais motivação para os alunos. Hoje, com a IA, acessamos informações em qualquer lugar e a qualquer hora. Os melhores sistemas e produtos educacionais facilitam o início e dificultam a desistência. Eu me pergunto se eles farão um curso de programação, pois acho que seria um ótimo lançamento de produto para eles. O xadrez tem sido muito bem sucedido, e o match também. Música nem tanto, mas se incluírem algo de programação, pode dar certo. Já falei isso antes e repito. Com o Duolingo, o foco é a gamificação. Ele não é só um app de aprendizado, mas também de jogos educativos.
Um que faz você voltar todos os dias, fazer 1 ou 2 exercícios, ou 3 ou 4, quantos quiser, manter sua sequência ativa e melhorar em alguma coisa. Sim, é um tipo de jogo, e como você sabe, apps de jogos costumam ser bem viciantes. As taxas de retenção são ótimas. Pense assim, não veja como só um app de idiomas, mas sim como um app educativo e de jogos. Você vai entender por que isso funciona. Agora, como pode ver, estamos aqui. $148, o valor mais baixo em agosto de 24. Agora nós teremos e tivemos aqui essa resistência em torno de $100. Nós realmente não ficamos lá por muito tempo. Se a gente realmente remover isso, foi esse período bem aqui? Então vamos ver. Também estamos sobrevendidos agora no gráfico diário. Vamos avaliar se o fundo de 2024 ainda pode ser usado. A divulgação dos lucros deve ocorrer no fim de fevereiro. Ainda temos tempo, só faltam 2 coisas, uma da Amazon e outra da AMD. A Amazon lançou o Health IA para membros do One Medical, um assistente de IA que usa Amazon Bedrock e dados médicos para responder perguntas, gerenciar medicamentos e agendar consultas. GIMS caiu mais de 5% e Oscar Health mais de 3% hoje. Ok, não sei por que a Oscar Health está caindo, mas tudo bem, venho dizendo há tempos. A Amazon é uma das empresas que consegue ampliar seu mercado total. Para quem acha que eles só tinham esse negócio médico, eles já estavam trabalhando com saúde há bastante tempo. Para quem acha que não estão levando a sério, prestem atenção. Sobre a AMD, isso pode explicar a alta das ações hoje. A Intel divulgará resultados na quinta após o mercado. Talvez alguém saiba de algo, pois caso contrário, por que as ações subiriam 2 dias seguidos? Como se não houvesse amanhã, veremos. Ok, Bank reafirma classificação overrate e preço-alvo de 270. Analistas preveem forte demanda por CPUs de servidor e receitas bilionárias com 2026, além de alta de 10% a 15% no preço médio de venda, devido ao quase esgotamento até 2026. Eles preveem receitas de GPUs de IA entre 14 e 15 bilhões de dólares em 2026. A Turing está quase lotada até o fim de 2026. Eles discutem o 1455, previsto para crescer no terceiro trimestre de 2026 com os embarques do Helios Hack. No quarto trimestre de 2026, esperam resultados melhores e projeção para o primeiro trimestre acima do consenso. Quero dizer, nós definitivamente vamos entrar no relatório de lucros, que será em 3 de fevereiro após o fechamento do mercado com um bom impulso. Nos recuperamos dos $100 em janeiro e agora nos aproximamos dos 250. Então, definitivamente algum impulso. Talvez também por causa daqueles relatos sobre possíveis faltas de processador, vimos a Intel subir, vimos a AMD subir. Claro, saberemos mais quando a Intel divulgar os resultados na quinta, após o mercado fechar. Por hoje, é isso no vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.